como que fazemos a avaliação da dor. A dor, ela é multidimensional, então ela tem o componente, vamos dizer, tanto de dimensões variadas como de causas variadas. Então, ele é o sensorial, que é o que todo mundo experimenta no sentido de doer, né? Ai. Ele é afetivo e emocional, então o que a pessoa sente? Então tem pessoas que sentem mais dor, tem pessoas que sentem menos dor de acordo com, por exemplo, o estado que elas estão. Então tem pessoas que estão, por exemplo, depressivas, então elas tendem a ter mais dor. Se a pessoa tem medo, tende a ter mais dor. Depende do estado emocional. Então por isso que ela é multidimensional, não é só a questão física, né? Tem a questão emocional. Tem a questão do conhecimento prévio. Então, por exemplo, as mulheres que têm cólica menstrual todo mês já sabem qual tipo de dor que elas vão ter, já sabem como se proteger melhor, ficar quietinha, botar uma bolsa de água quente. O animal com dor crônica é a mesma coisa, já passou por aquela experiência. Então a reação dele é bem mais sutil do que uma reação de um animal com dor aguda, num pós-operatório, por exemplo. Então tem esse componente cognitivo, que é o componente do conhecimento. E o funcional também, por exemplo, quanto que aquele animal vai conseguir exercer suas atividades, quanto que ele vai correr, vai pular. Então por isso que numa escala de dor a gente tem que avaliar todos esses componentes, né? A habilidade do animal de brincar, por exemplo, a questão física, que é o toque na ferida, a questão funcional de quanto que ele tem de atividade ou não. Então é importante na montagem das escalas que eu vou falar daqui a pouco. É importante nós decidirmos o que o animal está sentindo, ou seja, nós somos responsáveis em saber isso. E quais os métodos para avaliador? Esses métodos podem ser tanto experimentais, então no caso para se testar um fármaco, por exemplo, para ver se aquele fármaco tem efeito analgésico, ou para, do ponto de vista do animal, ver se o animal está ou não sofrendo dor, para a gente poder intervir e prover analgesia. Então tem vários métodos que não têm tanta interferência no animal, então variáveis aí, frequência cardíaca, respiratória, pressão arterial, temperatura. Se for pressão arterial não invasiva, todos esses métodos são pouco invasivos, no máximo você colocar um estetoscópio, então não tem sofrimento para eles que façam vamos dizer, que a gente precisa fazer uma intervenção analgésica. Tem os hormônios, que normalmente são feitos, são colhidos, né? O sangue é colhido e depois se faz análise desses hormônios. Também, basicamente, é uma colheita de sangue, não há tanta intervenção também. Plataformas de força, de pressão, isso também não tem interferência. O animal ele passa sobre, é como se fosse uma esteira, então ele passa nessa esteira, de acordo com o apoio do membro, isso vai saber se tem maior força ou menor força, também não tem um sofrimento. Outras avaliações, salivação, né, tamanho de pupila, também são variáveis fisiológicas. Então, esses testes fisiológicos, eles não têm tanta intervenção do ponto de vista de causar dor no animal. Os testes nociceptivos já são, talvez, o maior ponto para a gente avaliar num protocolo de ética. Eles podem ser químicos, então existem protocolos que injetam uma substância que causa uma inflamação local, normalmente a carragenina. Então isso gera uma inflamação normalmente de curta duração, algumas horas. Os térmicos, em que se faz um estímulo térmico ou com um sensor colocado na patinha do animal e ele puxa a pata quando tiver quase antes, né, de queimar, mas aquela sensação de que vai queimar. Também se faz o teste da cauda, que coloca a caudinha do animal e ele, ao sentir o calor, ele tira a cauda. Pata também se faz, teste da placa quente, que é denominado. Os testes elétricos, que se faz, por exemplo, um choque nas extremidades, normalmente nos membros dos animais, até o momento do animal puxar pela dor que ele potencialmente sentiria, mas normalmente todas essas respostas elas ocorrem antes propriamente dita de um sofrimento maior, porque não há lesão na maior parte das vezes, e os testes pressóricos, que é a mesma ideia de apertar algo que aperte o membro do animal, por exemplo, e ele puxa a pata. Se esses testes permitem escapar, ou seja,
sentiu, tira a pata, acaba o teste. Esses testes eu, inclusive, fiz em mim mesmo, né? É um teste que ele vai antes de causar a lesão. Então, ele gera um incômodo, lógico, né? Mas ele não é um incômodo que gere lesão. Então, isso é muito importante. Se o teste não é escapável, ou seja, queima e continua queimando, isso não pode ser aceito, a não ser que tenha uma justificativa absurdamente bem embasada. E, finalmente, nós temos a avaliação de comportamento. Essa avaliação é o ideal, porque é uma avaliação que você não interfere no animal, você só observa. Então, ele está lá na caixinha, um ratinho, um camundongo, você observa a expressão facial, você observa a atividade dele, né? Então, são testes que não tem intervenção. Então, do ponto de vista do animal, é a melhor opção que tem. Do ponto de vista clínico, é o que a gente usa também numa situação clínica. Alguns estudos são clínicos, né? Eu, por exemplo, faço estudos clínicos. Então, eu quero avaliar, por exemplo, o efeito de um analgésico num gato, né? Como que eu vou saber a duração daquele fármaco para depois aplicar no próprio gato, né? Em outros gatos? Eu preciso avaliar o comportamento daquele animal. A partir do momento que ele volta a ter comportamento de dor, eu tenho que fazer analgesia de novo, certo? Então, esses estudos clínicos, eles são pensando sempre do ponto de vista do animal, né? A gente quer prover uma melhor qualidade de vida para os animais, né? Então, precisa sempre diferenciar o que é um estudo experimental de um estudo clínico. A avaliação comportamental, como eu disse, é a principal ferramenta que interfere menos, né, ou praticamente não interfere no bem-estar animal, porque normalmente é só observação, e é do ponto de vista do animal a melhor opção. Sempre quando vocês tiverem dúvidas se aquela intervenção naquele animal causa dor ou não, se coloque no lugar do animal. Então, uma fratura vai causar tanta dor em mim, né, como num gato, né, na Frida, que é minha gata, certo? Então, sempre façam esse antropomorfismo. Só que esse antropomorfismo tem que ser crítico. Nenhum cachorro gosta de ir para pet shop, muito menos ficar rosa, né? Então, a gente, por exemplo, não pode extrapolar as experiências dos seres humanos diretamente para os animais. Por exemplo, os répteis não vão expressar a dor da mesma forma que o ser humano. É a mesma coisa você comparar um japonês e um italiano. O italiano ele expressa muito, o japonês ele é mais tímido. Então, as espécies também variam muito na sua expressão de dor. Então, a gente não pode fazer essa extrapolação direta de expressão comportamental, mas a gente pode fazer a extrapolação da lesão. Então, se tem uma fratura no ser humano e dói, vai doer também em qualquer espécie animal. Só que tem um monte de escala para avaliar dor, né? Qual escala que a gente deve se basear? Nós temos escalas descritivas simples, por exemplo, que é aquela escala vai de 1 a 4. 1 é sem dor, 4 é a pior dor possível. Ou de 1 a 10, na mesma ideia. Tem a escala lógica visual, uma linha de 0 a 10 centímetros. Então você olha para o bicho e fala, opa, esse animal está com uma dor muito intensa. Eu ponho lá perto do 10, né, um risquinho, depois eu meço com uma régua. Tem as escalas faciais que estão bombando hoje na literatura, que eu já vou falar a seguir, e tem as escalas de contagem variáveis, que são as escalas compostas. O que a gente deveria usar num projeto de pesquisa? Ou a facial ou as escalas de contagem variável. Ou seja, quase todas as espécies já têm escalas validadas. Então, isso é um ponto muito importante. Se o protocolo causa dor, tem que usar uma escala boa para avaliar essa dor. Se o cara colocar lá, por exemplo, de 1 a 4, né, a pessoa que vai submeter o projeto colocar de 1 a 4, tendo já escalas na literatura muito melhores, não faz sentido. Então tem que voltar ao projeto e sugerir que ele use uma escala boa, uma escala que realmente dê uma confiabilidade na avaliação daquele processo. E as escalas boas são as faciais e as escalas compostas. Desde Darwin, nós já sabemos que os animais eles expressam pela face os seus sentimentos, o seu sofrimento, da mesma forma que o ser humano. E daí se criaram várias escalas faciais para praticamente todas as espécies hoje, espécies domésticas e de laboratório, para se avaliar a dor nos animais. Então nós temos escalas que algumas espécies já validadas, para outras só se criou as escalas, se desenvolveu as escalas, mas elas ainda não estão validadas. Mas é um instrumento importante que a gente deve levar em consideração. Quais são as escalas validadas para avaliar a dor aguda em cães e gatos? Vamos começar com os nossos felinos. No caso aqui nós temos a Frida.
A Unesp Botucatu é uma escala validada. Ela apresenta nesse site animalpain.com.br, que nós estamos migrando agora para o animalpain.com, todos os sinais de dor em cada comportamento que ocorre essa escala. Eu vou comentar daqui a pouco um pouquinho mais de detalhe. Nós temos também a Glasgow Short Form, que também é uma escala validada para avaliar a dor. Não passou pela mesma validação estatística da Unesp, então uma validação estatística um pouco diferente, mas também não tão completa quanto a da Unesp, mas é uma escala considerada boa e validada. E nós temos agora, mais recentemente, foi publicada em 2019, a Feline Grimace, que é a escala facial publicada pelo grupo do Paulo Stigl. Para cães, nós temos a escala de Glasgow, que é a versão curta. Temos também a de Melbourne, que é uma escala produzida na Universidade de Melbourne, na Austrália, também validada. E temos uma que poucas pessoas empregam e acaba sendo meio esquecida, que é a 4-AVET, que é uma escala usada para cirurgia ortopédica. Essa escala facial de gatos. Para animais de laboratório, nós vamos ver que tem escalas só parcialmente validadas, mas é o que temos e é o que nós devemos usar. É um paradoxo, porque nós temos escalas validadas para todas as espécies domésticas, só que para animais de laboratório que já deveria ter, nós estamos trabalhando nisso agora, já desenvolvemos uma para coelho, para começar, elas já estão parcialmente validadas, mas não totalmente validadas. Mas vamos ver o que a gente tem para animais de laboratório. Hoje, o que a gente tem para rato, coelho e camundongo são as faciais, certo? Em breve, nós publicaremos uma escala bem validada comportamental para coelhos, mas ela não está publicada ainda. Então, por enquanto, surgiram escalas faciais. Então, se um protocolo de pesquisa, o proponente coloca que nós vamos avaliar a dor por um modo de escala analógica visual, escala de contagem numérica ou escala descritiva simples, proponham a facial. Então, sugiram que ele use a facial porque tem uma robustez melhor do que essas outras escalas mais simples. Então, nós temos aí para camundongo, mas tem para rato, para coelho, como eu disse, são bem descritos na literatura. Esses artigos normalmente são de livre acesso. Para cavalos, nós temos a escala facial também, então também um artigo de livre acesso, é uma opção. E temos escalas de cólica, temos escalas ortopédicas, enfim, na literatura está cheio de escalas. A que eu sugiro para escalas comportamentais é esta aqui, mas pode ser outras também, que já tem várias escalas validadas. Essa é mais simples e um último estudo que nós fizemos foi a que teve melhor confiabilidade comparando com a outra que é para ortopedia, que é de Bussières. Para jumentos, temos este artigo recém-publicado. Para ovinos, nós temos nessa espécie, nós também temos escalas faciais. E temos também recentemente publicada o nosso artigo de uma escala comportamental para avaliador, tanto em situações experimentais como clínicas, funciona para ortopedia ou para cirurgias, uma escala pós-operatória, artigo de acesso gratuito também. Para caprinos ainda não há escalas validadas. Acredito que em um ano, até um ano, publicaremos um estudo sobre isso, que já está finalizado. Pode-se, portanto, adaptar a escala de ovinos para a espécie caprina, embora não seja o ideal. Finalizando os ruminantes com avaliação de dor em bovinos. E essa é a escala de Botucatu, ela foi validada em 2014, publicada em 2014. É uma escala que está sendo utilizada no mundo inteiro, porque é a única referência que tem de uma escala
robustamente validada na literatura, não tem nenhuma outra. Inclusive, Food and Drug Administration utiliza essa escala para toda a parte de legalização de fármacos nos Estados Unidos. Para porcos, temos também escalas de expressão facial para essa espécie. E esse seria o artigo validado, só que não é facial. A gente fez uma escala comportamental para suínos e está no PLOS ONE também, foi publicado esse ano. Nesse artigo, bem como no de ovinos que eu mostrei há pouco, vocês vão encontrar todos os vídeos indicadores de cada comportamento de dor. Então, para cada item lá tem um vídeo correspondente. E no site animalpain.com e animalpain.com.br, que estará no final da minha apresentação, vocês vão encontrar todo o material interativo dessas escalas. Então, pode-se observar, por exemplo, alguns conceitos sobre avaliação de dor e depois, para cada item da escala, vai haver lá o vídeo correspondente para servir de aprendizado e treinamento. Bom, é importante lembrar que, independente da escala que se use, é necessário treinamento. E não é só treinamento para pessoas que não têm experiência, por exemplo, com a espécie. É treinamento para todos, sem distinção. Inclusive, tem estudos mostrando que mesmo pessoas que já têm experiência com a espécie, quando não treinadas, não têm a mesma habilidade de identificar a dor quando comparado, inclusive com pessoas que não têm experiência e são submetidas a treinamento. Tá? Então, aquela história, eu já sei, eu nasci vendo boi na minha vida, vivi numa fazenda o tempo inteiro, tal. Isso não basta, né? O treinamento ele é fundamental. Então, nos sites, nesses sites aqui, a gente pode encontrar toda essa questão de treinamentos e os indicadores de dor nessas espécies que eu estou abordando. Para avaliação da dor crônica, normalmente é um pouco mais complexo em situações experimentais, porque a avaliação da dor crônica normalmente é feita pelo tutor, que vive o dia a dia com o animal. Há mais escalas desenvolvidas para animais de pequeno porte, cães e gatos. Não há escalas para, por exemplo, animais de laboratório ou mesmo animais de produção. Então, tem várias escalas aqui descritas. Esse material vai ficar com vocês depois. Para cães, para qualidade de vida também tem escalas que podem ser adaptadas aí para uma situação experimentais. Para gatos, escalas de dor crônica e também escalas de qualidade de vida. Vamos entrar agora no tratamento da dor. Quando que nós vamos tratar a dor? Antes, no trans ou depois de uma cirurgia, por exemplo? O ideal é sempre fazer o tratamento da dor antes da cirurgia, para evitar esse estímulo de dor, né, que é a nocicepção, que aqui está expressado pela figura em vermelho, né, e, consequentemente, a hipersensibilidade, que é a figura de baixo. Isso é um cenário sem analgesia. Quando nós fazemos analgesia só depois da cirurgia, nós vamos bloquear só rapidamente tanto a nocicepção como a hipersensibilidade. Já quando a gente faz uma analgesia antes da cirurgia, por exemplo, bloqueio local, anti-inflamatório, um opioide, nós não vamos ter a nocicepção no transoperatório, só no pós, que seria a ferida, né, que vai permanecer, a ferida cirúrgica, e não vai haver hipersensibilidade. Moral da história: num estudo experimental, sempre fazer o tratamento da dor antes da cirurgia. Bloqueios locais podem ser feitos antes ou no transoperatório, anti-inflamatório e opioide. Então, este é o tripé da dor, que a gente costuma exigir em todos os procedimentos cirúrgicos. Obviamente que cada caso
muitas vezes não é possível fazer uma anestesia local, um bloqueio, não tem acesso à anestesia local, por exemplo. Muitas pessoas alegam, não tenho acesso ao opioide. Aqui nessa faculdade, por exemplo, a gente não consegue comprar opioide. Não faz o estudo. Simplesmente assim. Toda vez que a gente não tem a estrutura, é porque já o estudo não vai ser bom. Tudo que, para se fazer pesquisa, tem que ter estrutura. Estrutura que eu falo tem que ter dinheiro, tem que ter uma boa condição de trabalho, tem que ter um bom laboratório, condições ambientais boas para os animais. Se não tem a estrutura, não faz a pesquisa, simplesmente. Porque a pesquisa vai ficar mal feita. Então, a regra é essa. Né? Todo estudo que... tem uma frase muito boa, né? Animais felizes fazem boa ciência. Animais tristes fazem má ciência. Os resultados não vão ser confiáveis. Então, não se pode alegar que não tem acesso a tal fármaco. Não consigo comprar porque eu não tenho licença da Anvisa. Cria licença. Ou peça para alguém. Enfim, isso não é uma desculpa. Então, esse é o tripé que a gente recomenda para um protocolo de dor que seja cirúrgico. Né? Quando não é cirúrgico, aí pode ser só um anti-inflamatório, ou só um opioide, ou associação dos dois. Graus de invasividade. O primeiro grau é aquele que não causa nenhum desconforto ou muito pouco desconforto. Um exame físico, uma administração por via oral, injeções por vias convencionais, eutanásia com métodos aceitos ou um jejum similar ao do tempo que se faz na natureza. O grau 2 já causa uma dor leve, um desconforto leve, uma biópsiazinha, por exemplo, sempre sob anestesia, uma contenção física breve, jejum também compatível, um pouco maior que na natureza, exposição não letal a compostos que não causem reações adversas graves. O grau 3 a coisa já começa a complicar, então é uma dor já mais intermediária. Qualquer procedimento cirúrgico, mesmo uma castração, com anestesia, obviamente, é considerado grau 3, imobilidade por várias horas, separação materna, exposição ao agressor, por exemplo, a um predador, ou que fique próximo, estímulos aversivos que não são escapáveis, que nem aqueles estímulos que eu falei, nociceptivos, em que o animal sente o calor, por exemplo, do estímulo térmico, mas ele não consegue tirar a pata, choques de intensidade leve, radiações, compostos que comprometam a função sensorial ou administrações intracardíacas ou intracerebrais. E, finalmente, o grau 4, uma dor de alta intensidade, métodos não aprovados de eutanásia, trauma, queimaduras em animais não anestesiados, agentes paralisantes em animais não sedados, protocolos onde a morte é o ponto final com dor ou de estresse não aliviados. O que acontece normalmente é que os pesquisadores eles subestimam o seu grau, então às vezes eles encaminham que aquele protocolo deveria ser grau 2, quando na verdade é grau 3, ou grau 4, quando na verdade grau 3, quando na verdade é grau 4. Então sempre estar atento ao grau de invasividade para ver se está compatível com o protocolo. Muitas vezes não está. Ponto final humanitário. Ponto final humanitário é a utilização de alguma ação em que deve-se evitar a dor ou o sofrimento daquele animal. Então, o animal que tem, por exemplo, uma pneumonia, que já está começando a ter asfixia e vai para óbito em alguns dias. Não se pode esperar esse animal morrer de asfixia. Então, deve-se antecipar a morte desse animal. Então, todo estudo que tem um sofrimento, grau 3, grau 4, tem que ter descrito no protocolo esse ponto final humanitário. Então, o animal, por exemplo, está com uma dor. Ou ele vai ser excluído do estudo, obviamente tratado, né? Ou tem que fazer uma analgesia. Ou tem que fazer uma morte humanitária nesse animal, né? Com métodos aceitos. Enfim, tem que ter esse ponto final nesses estudos aí de grau 3 e grau 4.